Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 24 de junho de 2022. Estamos aqui no aeroporto para embarcar esse filhotinho para a cidade de Fortaleza. Alegrar a casa da Maiara e do Harrison. Um filhote preto arlequim, extremamente belo. Agora são 5 horas da manhã. Já estamos aqui trabalhando. Então mais um filhotinho irá sobrevoar o Brasil e dessa vez para o estado do Ceará. Fortaleza é uma cidade muito conhecida pelo seu estilo folclórico, uma cidade enorme, a capital do estado, né? Estamos aqui filmando a aeronave da Gol. É cedo, aí está a aeronave que vai sair daqui para aquele estado. Pessoal, enquanto o filhotinho está sobrevoando o Brasil, eu vou contar pouco a vocês sobre a história, a capital do Ceará, uma cidade maravilhosa, muito bonita e enorme e também antiga. Fortaleza tem muito o que ser contado, mas eu vou resumir um pouquinho. Aproveito, amigos, para pedir vosso joinha aqui no vídeo e compartilhe com seus amigos e fique até o final, que no final desse vídeo estarei mostrando a chegada do filhotinho, ele já na casa da Maiara. Olá, meus amigos! Vou mostrar a vocês o embarque e também a chegada do filhotinho lá em Fortaleza. Antes, vou contar para vocês a história de Fortaleza de Nova Bragança, que foi o primeiro nome da cidade. Amigos, Fortaleza se desenvolveu às margens do rio Pajeú. E seu nome é uma alusão ao forte Schonenbork, o qual deu origem ao município construído pelos holandeses durante a segunda permanência no local por volta de 1649. O lema de Fortaleza é a palavra em latim fortitudine, que significa força, valor, coragem. Fortaleza possui mais de 2.600.000 habitantes, sendo a maior cidade do Ceará em população. É a cidade nordestina com a maior área de influência regional, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Estudos indicam que os primeiros humanos a habitar aquele território chegaram cerca de 2.000 anos. Essa região era dominada pelos índios tapuias. Nessa época, tais índios foram expulsos para o interior do Brasil pelos índios tupis, procedentes da Amazônia. É de origem tupi o povo indígena mais característico no território de Fortaleza, conhecidos como potiguara. Foi uma das etnias tupis que mais resistiu por mais tempo aos invasores portugueses. Teorias defendem que antes da exploração do Império Português houve 2 passagens de espanhóis pelo litoral de Fortaleza, os navegadores Vicente Yanes Pinzón e Diego de Lepe teriam desembarcado nas costas cearenses antes da viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. O início da ocupação do território se deu nos anos de 1568. Nesse período, um ramo da etnia potiguara que habitava a região ao redor do Forte dos Reis Magos em Natal migrou e se estabeleceu na região entre as margens do rio Ceará. A partir de 1603, os portugueses iniciaram as tentativas de conquista no local. Pero Coelho de Souza aportou na foz do rio Ceará e ergueu o Forte de Santiago, batizando o povoado que lá se formou de Nova Lisboa. Porém, em decorrência da seca de 1605 e da resistência indígena, a primeira tentativa de conquista do então Ceará Grande fracassou. 35 anos depois, os holandeses dominaram o Ceará Grande novamente e foi construído no Monte Marajaitiba o Forte Schonenbork, marco inicial do desenvolvimento de Fortaleza e de sua história. A exploração rendeu episódios violentos de resistência indígena, que foram derrotados e mortos. Em 13 de abril de 1726, o povoado do forte foi elevado à condição de vila, tornando-se a segunda do estado.
Na época, Aquirás, a primeira, era considerada o centro econômico do Ceará e Fortaleza, o centro político. Em 1799, a capitania do Ceará foi desmembrada da capitania de Pernambuco e Fortaleza foi escolhida capital. No século XIX, Fortaleza angariou a liderança urbana no Ceará, ultrapassando Aquirás e Aracati. Se tornou um dos 8 principais centros urbanos do país, fortalecida pela cultura do algodão, que foi o elemento de elevação econômica no município. Como cidade prioritária em investimentos do governo da província, e com a vinda de sertanejos em fuga das constantes secas, a cidade cresceu rapidamente. Fortaleza assistiu episódios sangrentos, como a execução do padre Mororó e enforcamento, fuzilamento de tantos outros revolucionários, mas a cidade foi tomada por um grande período de desenvolvimento e construção de equipamentos marcantes, tais como o Liceu do Ceará, o Farol de Mussuripe, Seminário da Prainha, Biblioteca Pública, entre outros. Fortaleza possui zonas especiais de preservação do patrimônio histórico e cultural arqueológico que abrigam 1.186 imóveis preservados. Todos estão concentrados no centro da cidade. O Ceará e Fortaleza fizeram parte de um grupo pioneiro de estados e cidades que adotaram políticas públicas de proteção ao patrimônio material e imaterial da cultura por meio de programas. A vida cultural de Fortaleza é diversificada. Muitos artistas, escritores, pintores, cantores utilizam os palcos e as praças mais movimentadas da cidade para estimular a cultura regional. Dentre os teatros, os maiores e mais populares são o Teatro José de Alencar, o Teatro São José, o Cine Teatro São Luís, o Teatro Rio Mar e Teatro Via Sul. O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é o principal espaço cultural de Fortaleza. Lá estão localizados o Museu da Cultura Cearense, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, outros exemplos de construções históricas notórias, o Sobrado do Dr. José Lourenço, um centro cultural especializado em artes visuais. A Sociedade Fortalezense também está presente na maçonaria, que tem representação regional por meio da Grande Loja Maçônica do Ceará. Na cidade existem vários lugares específicos para comércios de produtos artesanais, como a Central de Artesanato do Ceará, a Feira de Artesanato e o Polo Comercial da Avenida Monsenhor Tabosa. Na literatura, a principal manifestação literária de Fortaleza surgiu no século XIX, nos cafés da Praça do Ferreira. A Casa de Juvenal Galeno é outra histórica instituição cultural de Fortaleza. No cinema, o nome mais tradicional é Zelito Viana, diretor de filmes como Uma Vida de Paixão e Morte e Vida Severina. O forró é um gênero musical mais popular na cidade, formador de uma robusta indústria de entretenimento em todo o estado, que valorizou a sanfona no gênero. Na gastronomia, muitos pratos de origem cearense são bastante comuns nos restaurantes e bares. Nessa gastronomia destacam-se pratos tradicionais como o baião de dois, os frutos do mar. São outro ingrediente de pratos típicos da cozinha de Fortaleza. Todas as quintas-feiras acontece a tradicional caranguejada, evento no qual restaurantes, bares, barracas de todo o litoral da cidade servem pratos derivados desse crustáceo. O camarão e a lagosta também são iguarias bastante usadas. Também é possível comprar pescados que podem ser preparados em restaurantes. Uma forte tradição de Fortaleza é o consumo dessa iguaria no local ao entardecer, doceando o retorno dos jangadeiros em um dia de pesca.